Olá, eu sou a Camila, aluna de Biotecnologia, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o módulo 3 do nosso curso Biologia Sintética para Iniciantes, idealizado pelo projeto de extensão Time IAM URGS. Nesse módulo, nós vamos falar um pouco sobre elementos chaves para a produção de um projeto em biologia sintética, que são a modelagem e a padronização de partes e dispositivos. Mas para a gente entender como funciona essa modelagem e padronização, nós precisamos partir de um princípio base, que são os pilares da biologia sintética. Entre eles, nós temos a síntese de DNA, a padronização e a abstração. A síntese de DNA consiste na adição de nucleotídeos para a formação de uma sequência desejada na maneira não natural, ou seja, de uma maneira sintética, que é realizada por diferentes procedimentos químicos que nos levam a esse construto final. Diferentemente do que acontece dentro de uma célula, essa sequência não precisa de uma sequência referência para ser sintetizada. Ela é sintetizada simplesmente do jeito que a gente deseja, na ordem que a gente deseja. Um marco da síntese de DNA foi a síntese do genoma funcional de Mycoplasma mycoides pela equipe do Dr. Craig Venter. Nele, eles então construíram um genoma completo do Mycoplasma mycoides dentro de uma levedura, claro, adicionando algumas marcas d'água para identificar que havia sido criado sinteticamente, e transplantaram esse genoma completo dentro do Mycoplasma capricolum, transformando ele, então, na verdade, em um Mycoplasma mycoides. Outro pilar essencial é a padronização. Ela é um marco-chave do processo que a gente tem de racionalização da biologia como uma área da engenharia, onde a gente tem o foco principalmente na reutilização, ou seja, tornar os nossos construtos biológicos adaptáveis para diferentes pessoas, para diferentes projetos, para diferentes contextos, a colaboração, que seria justamente permitir que a gente possa ter diferentes equipes utilizando o mesmo construto, e por fim, então, desenvolvimento eficiente que torne esse construto o mais fácil de ser utilizado possível, sem ter a necessidade de estudos mais aprofundados no seu funcionamento. Então, a padronização pode ser de forma física, o que permite que a gente conecte fragmentos de DNA de maneira previsível e universal, que seria a mesma coisa que, por exemplo, um engenheiro mecânico propondo um parafuso e uma porca. Para que eles encaixem sempre da maneira ideal, a gente precisa de roscas padronizadas que permitem esse encaixe. Isso também a gente vê em diferentes áreas, como, por exemplo, até mesmo quando a gente está brincando com um Lego, onde as peças todas, independente do seu formato ou tamanho, se encaixam porque a gente tem encaixes padronizados entre essas peças. E o que a gente tenta fazer na biologia sintética é a mesma coisa, tornar isso o mais padronizado possível. Entretanto, dentro da biologia, isso acaba não se tornando tão simples assim, porque tornar o DNA algo padrão e que permita esse encaixe não é algo tão fácil. Mas existem sim partes padronizadas, como por exemplo promotores ou então repressores, que podem tornar esses nossos circuitos cada vez mais robustos e confiáveis. Por fim, o último tópico dentro da padronização é a padronização funcional, quando a gente não só torna as nossas partes fisicamente semelhantes e fisicamente padrões, mas também o comportamento dessas partes é previsível e elas vão funcionar mais ou menos sempre da mesma maneira. Nesse contexto, seria a mesma coisa que a gente tratar o nosso circuito biológico como se fosse um circuito eletrônico, onde, dependendo do contexto, dependendo da forma que essas peças estão ali presentes, a gente pode ter um circuito desligado ou então um circuito ligado, fazendo a nossa função de interesse, que num circuito eletrônico poderia ser, por exemplo, acender uma lâmpada. No nosso modelo biológico, nós podemos ter esse contexto também desligado, quando, por exemplo, não tem a associação de um elemento de interesse ao nosso construto e, consequentemente, não leva à expressão da nossa proteína de interesse, ou então ligado, quando existe associação e, consequentemente, a expressão da nossa proteína. É assim que a gente utiliza a padronização para tornar o processo de construção de produtos e projetos de biologia sintética algo cada vez mais racional e, de fato, se inserindo dentro dos conceitos que temos por engenharia. Outro pilar essencial é a abstração. E a abstração consiste basicamente em focar o nosso projeto, o nosso construto, apenas no resultado final que nós temos. Então, o comportamento ou a saída do sistema. Ou seja, nós sintetizamos a nossa sequência de DNA, ela é padronizada dentro do contexto do nosso circuito e, de uma forma que não necessariamente a gente sabe explicar, ela chega na nossa proteína final e de interesse.
E essa abstração, ela é um processo, de certa forma, natural, quando a gente está tratando o sistema como um todo, porque o que importa é ter um início e ter um fim, mas cada vez mais, quando a gente vai subdividindo esse processo, essa abstração vai se tornando um pouco mais concreta e a gente vai entendendo o que vai acontecendo em cada uma dessas partes para chegar no fim. A abstração, ela pode ser dividida em níveis hierárquicos que explicam melhor como a gente compreende esse nosso circuito biológico. Pode ser a nível de sistema, que seria o comportamento global. Dentro do sistema, a gente pode ter abstração a nível de dispositivo, então quais são os produtos finais de cada uma dessas vias, e a abstração em nível de partes. Então, nós compreendemos que dentro de um dispositivo existem várias partes que exercem papéis específicos, mas não exatamente como esses papéis, essas funções, esses papéis, consequentemente, acontecem dentro do dispositivo, apenas a função que eles exercem naquele contexto. Então, é a partir desses 3 pilares que a gente consegue tornar o processo de fazer biologia sintética mais próximo da engenharia, se tornando, então, o mais racional e objetivo possível. E para conseguir fazer isso e ter esses 3 pilares sempre presentes, é que nós temos a padronização de partes e a modelagem de sistemas com foco na objetividade e tornar o processo todo mais pragmático. Na parte de padronização e como tornar as coisas padronizadas, nós temos os elementos moduláveis, que seria basicamente construir os nossos dispositivos utilizando partes que podem ser encaixáveis. Então, a gente vai ter um motor, um promotor, uma sequência codificadora de proteína, que no caso seriam as ORFs, um sítio de ligação ao ribossomo, que são os ribosome binding sites, e tudo isso, no conceito de biologia sintética, tem que ser o mais fácil de ser utilizado por qualquer pessoa que tenha interesse em fazer biologia sintética. E é por isso que existem catálogos, digamos assim, de partes, como, por exemplo, o Registry of Standard Biological Parts, onde todas essas partes estão lá, disponíveis, e detalhadamente existe a descrição de como a gente pode utilizar elas e encaixar elas dentro do nosso dispositivo e, consequentemente, do nosso sistema de interesse. Então, é a partir delas que a gente pode construir, por exemplo, um sistema para detecção de sinal. Nele, então, tu vai ter uma substância de interesse que ativa um dispositivo detector. Esse dispositivo detector se comunica com um dispositivo gerador de resposta e, consequentemente, gera uma resposta que pode ser a geração de uma fluorescência. Mas o mais interessante aqui, a questão de tornar esses elementos moduláveis, é que a gente pode brincar com eles para permitir essa comunicação entre dispositivos. Então, eles não são só moduláveis para construir o nosso dispositivo único, mas também para interagir com outro dispositivo, funcionando como uma espécie de mecanismo regulatório. Então, só vai ter resposta quando a gente tiver a nossa substância de interesse que está ativando o nosso dispositivo detector. Dentro do contexto de padronização, existe também a padronização IGEM. IGEM é a International Genetically Engineered Machine, que, em termos práticos, é manifestada como uma competição mundial de biologia sintética, onde se usam todos esses conceitos da biologia sintética para produzir soluções para problemas reais da sociedade. E a proposta da iGEM é que a gente tenha essas sequências de DNA todas reunidas como partes biológicas únicas ou compostas, então dispositivos, que são desenvolvidos por essas equipes que participam da competição e estão registradas num banco de dados que seria o registro da iGEM, que contém, então, essas partes bem detalhadas e bem documentadas para que qualquer pessoa possa acessar e utilizar desses construtos para fazer o seu próprio projeto de biologia sintética. Dentro da iGEM se utiliza muito o contexto e o conceito de biobricks, que seria justamente tornar essas pecinhas, essas partes biológicas, o mais modularizáveis possíveis para que a gente possa encaixar como seja do nosso interesse. Então, a partir dessas partes encaixáveis, nós conseguimos fazer processos de amplificação dessas partes, como, por exemplo, com PCR, ou então de corte dessas partes, como a gente tem de interesse, fazendo uma restrição, uma digestão enzimática a partir de enzimas de restrição, ou ainda a união dessas partes no processo de clonagem molecular para chegar no nosso alvo final. Para tornar a padronização mais objetiva possível, existe uma representação específica para cada tipo de parte biológica. Então, cada parte vai ter um tipo de símbolo que é codificado, digamos assim, pela linguagem SBOL, que é Synthetic Biology Open Language. Nela, a gente define como que a gente vai representar dentro do nosso circuito cada uma dessas partes. Então, trazendo alguns exemplos aqui, se vocês quiserem olhar em mais detalhes, vocês podem parar o vídeo e acompanhar essa tabelinha, mas
O promotor, por exemplo, que é um elemento chave do nosso circuito, é representado por aquela setinha ali. Uma sequência codificante de proteína é representada por esse elemento que seria um retângulo com uma parte triangular na extremidade. Um terminador seria esse aqui, semelhante a um Tzinho que vai no final dessa construção. Um sítio de ligação ao ribossomo é aquele que parece um semicírculo. Então, quando tu está representando o teu circuito e representando o teu sistema, representando o teu dispositivo, tu utiliza esses elementos para representar cada uma das partes biológicas. Em vez de, por exemplo, colocar a sequência do promotor, a sequência codificadora da proteína, tu coloca esses elementos para tornar o processo mais racional e mais objetivo. Beleza, com as nossas partes padronizadas, nós podemos partir para a construção dos nossos dispositivos e, consequentemente, do nosso sistema. Então, a gente usa as partes para construir dispositivos que vão fazer parte do nosso sistema. Para isso, então, nós temos as partes, que tem cada uma a sua função, cada uma a sua representação, e elas vão estar dentro dos nossos dispositivos que se comunicam entre si para gerar uma resposta. E para tornar esse processo ainda mais objetivo e racional, a gente trata o nosso sistema não como, por exemplo, uma via metabólica, como a gente vê dentro da bioquímica, por exemplo, mas a gente tenta tornar ele com um racional um pouco mais de engenharia, digamos assim, como seriam a representação de diagramas de fiação. Então, a gente não vai tratar ele apenas como proteínas que se comunicam, ativam e inibem umas às outras e geram uma resposta, mas sim como algo palpável, físico, objetivo, que traz símbolos que representam funções específicas e que vão levar, então, a melhor compreensão de um circuito, ou seja, a biologia tratada como um circuito. Para fazer isso, nós temos essas representações das partes, mas também nós podemos tratar essa comunicação entre dispositivos como dispositivos lógicos, que seriam esses elementos para a construção dos diagramas de fiação. Nele, cada uma das partes vai ter uma função e elas vão ser explicadas por esses dispositivos que estão relacionados a tabelas verdades. Tabelas verdades são aquelas que indicam, a partir de uma lógica booleana, de verdadeiro ou falso, digamos assim, como funciona aquele sistema. Então, se existe a presença de A e a presença de B, o que acontece com a nossa resposta? Então, a biologia sintética, ela utiliza desses dispositivos lógicos que se vê em outros sistemas, em sistemas elétricos, para explicar o que acontece com o nosso circuito biológico. Por exemplo, quando temos um dispositivo lógico E, significa que precisamos tanto da presença de a molécula A quanto a presença da molécula B para gerar a nossa resposta de interesse. Se nós tivermos um dispositivo lógico OU, significa que tanto faz. Se tivermos A, temos resposta. Se tivermos B, temos resposta. Se tivermos os dois, temos resposta. Mas é essencial que tenha um dos dois, porque se a gente não tiver nenhum, não vai ter resposta. Então, isso é uma forma de tentar racionalizar o processo de fazer biologia e explicar aquelas construtos complexos que nós fazemos com biologia sintética de uma maneira racional e objetiva. Então, cada uma dessas funções vão ser realizadas pelas nossas partes biológicas, como, por exemplo, os promotores, os sítios de ligação do ribossomo, as proteínas, que podem ser as moléculas que devem ou não estar presentes para que a gente tenha uma determinada resposta, e o que a gente espera é que a gente tenha uma entrada, então, essas compostos ou sinais moleculares que vão levar ao processamento, então, enfim, toda a ativação de uma via metabólica que a gente tenta abstrair, então compreender que no final a gente vai ter uma saída que vai ser, consequentemente, uma mudança de expressão ou a expressão de uma proteína específica e assim por diante. Então, os dispositivos lógicos e todo esse contexto de racionalização do processo é essencial para que a gente consiga planejar o nosso sistema em biologia sintética e que ele se torne algo mais simples e racional, para que qualquer pessoa consiga identificar o nosso problema, identificar a nossa saída de interesse e entender qual foi o racional e o raciocínio por trás daquele esquema todo que leva a esse nosso objetivo final e que explica todo o circuito biológico que a gente construiu. Então, esse foi o módulo 3, falando um pouco mais sobre modelagem e padronização de partes de dispositivos genéticos. O objetivo geral era que a gente tivesse uma compreensão de como se aplica os conceitos de engenharia e os conceitos mais de ciências exatas dentro da biologia, e especialmente o que a biologia sintética tem a ver com isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!